Inclusive, para complementar o vídeo anterior, ah, eu já vi alguns cultos, né? Até a igreja presbiteriana, por exemplo, que também é reformada, que eu achei um pouco estranho, porque se a ideia do culto é ter uma lógica, não é? A lógica do evangelho no culto reformado, aí eu indico, por exemplo, assistir às palestras de Daniel Hyde, né? Do pastor Daniel Hyde, no canal Os Puritanos. Tá muito bom material. Sem contar, por exemplo, o livro de John Pine, né, que é No Esplendor da Santidade. Vale muito a pena, porque o livro basicamente é a liturgia ali sendo explicada, né? É muito interessante. Ele segue a ordem do culto mesmo, é muito bom. O que acontece? Eu já vi alguns cultos assim, não é? De algumas igrejas reformadas, no caso presbiterianas, em que eu não percebi essa lógica, não é? Não havia essa consciência de diálogo pactual, então não fazia muito sentido. Então, por exemplo, tipo, nós tentamos realmente elaborar um culto, o culto, a ordem do culto baseado nos princípios bíblicos, não é? Mas ele vai seguir essa ordem de lógica, não é? Deus fala, o povo responde, Deus fala, o povo responde, mas existe uma diversidade de como o povo responde, né? De como a igreja responde. Uma hora a igreja responde com oração, outra com cânticos, de hinos aos salmos, confissão da fé. Então usamos o credo apostólico no culto, lemos os 10 mandamentos todos os domingos pela manhã, por exemplo, no culto, ou então às vezes a oração do Pai Nosso. Tem tudo isso aí que é colocado, que é puramente bíblico e que ajuda nessa questão didática e também para dar consciência aos membros que estão participando ali. É muito importante. Mas já vi comunidades em que ficou uma coisa mais ou menos assim. Não sei se era preguiça de elaborar uma coisa um pouco mais lógica, mas tipo, alguém lia um versículo bíblico, depois cantava. Depois alguém lia outro versículo bíblico, depois cantava. Depois alguém lia outro versículo bíblico, depois cantava. E olha que as leituras dos textos bíblicos, em oportunidades que aconteciam, que eu já achei bastante estranho, muito estranho mesmo, né? Qual o sentido disso? Tem oficiais, presbíteros, não é? E o pastor para dirigir o culto, para cuidar do ministério da palavra e da liturgia. Então, como assim oportunidade para pessoas estar lendo, né? Então, tudo bem, né? Não sei como é que o irmão entende isso aí, mas para nós informados isso não tem cabimento, mas tudo bem. Então, a pessoa lia um versículo e depois cantava um hino. Aí uma outra pessoa recebeu a oportunidade para ler um versículo e depois cantava o hino. E ficava assim até a hora da pregação, depois voltava a mesma coisa, versículo, cantava o hino. Então isso não parece uma coisa elaborada com carinho, né? E com reverência. Parece mais que tipo você pegou leitura de versículo bíblico e hino e ficou só tipo dando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V lá no documento Word e passou isso para a igreja seguir. Então é uma coisa estranha, né? Não tem uma preocupação em que haja consciência do que está acontecendo. O culto reformado ele é elaborado realmente assim, de maneira lógica, inteligível, para que todos possam saber, ser conscientizados, né, do que está acontecendo ali e de que são participantes de tudo aquilo, tá? Então só um vídeo mais para complementar o vídeo anterior que eu acabei de gravar aqui, tá bom? Sem esquecer, pessoal, aproveita as playlists, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda aí. Tem mais vídeos aqui no canal sobre o assunto do culto. Eu vou tentar colocar os links aqui então para vocês terem uma noção, aprender um pouco mais sobre isso, refletir sobre isso. E qualquer dúvida pode continuar perguntando, beleza? Muito obrigado por tudo.